Fala galera, Mauro Fernando aqui e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre ITCMD, né? Sobre o projeto de resolução 57 de 2019 que fala sobre o ITCMD. Mas antes disso eu quero passar um recadinho para vocês e explicar o porquê que eu tive ausente aqui do YouTube esses últimos dias. É porque eu estava escrevendo um e-book sobre o road familiar. Eu escrevi um e-book simples, com um linguajar bem simples, detalhado, explicando o que é holding, mostrando os cases de sucesso, mostrando o que você precisa saber, como que faz uma holding, quais são os maiores erros na execução de uma holding. Um conteúdo bem legal lá para você entender o que você precisa para fazer uma holding familiar, tá ok? E no final do e-book, se vocês chegarem até o final dele, vai ter lá um incentivo para a galera que chegar no final, ok? Bom, vamos seguir aqui que hoje o tema é ITCMD. Eu quero falar aqui sobre o projeto de resolução do Senado número 57 de 2019. Eu vou deixar o link do site do Senado Federal para vocês darem uma olhada se vocês tiverem interesse. Esse projeto ele é de autoria do senador Cid Gomes, do PDT do Ceará. E lá no site do Senado você vai ver que já tem uma votação online, mais ou menos aqui quando eu fiz 158 pessoas votaram, 133 contra e só 25 a favor para passar essa resolução. Se você olhar lá mais na tramitação, mais para baixo ali, você vai ver que ele está na Comissão de Assuntos Econômicos desde 2023, aguardando designação do relator. Tá? Ele já foi discutido algumas vezes em plenário, mas é um assunto muito importante e ele vai falar sobre o ITCMD. O que acontece? O ITCMD ele é alterado somente, eu já fiz um vídeo falando para vocês, ele é alterado somente pelo Senado Federal. E já tem um projeto já faz dias que estão querendo alterar a alíquota do imposto de renda, o teto da alíquota do imposto de 8% para 16%, ou seja, dobrar o valor do ITCMD atual. E isso vai ter um impacto gigantesco em questões de inventário, de doação, e a gente tem que ficar atento, e é por isso que eu falo para você cuidar do seu senador. Bom, o projeto ele fala lá, né, já lá no primeiro artigo, ó, a alíquota máxima do imposto de que trata o inciso 1 do caput do artigo 155 da Constituição Federal será de 16% a partir de 1º de janeiro de 2020, obviamente que esse aqui é o texto original, né? Ele vai alterando conforme vão fazendo sessões e discussões a respeito do tema. Mas o que eu quero que a gente observe aqui é a justificação. Gente, o que está escrito ali? A proposta tem por finalidade alterar a alíquota máxima do imposto de transmissão casa-mortes, tá? A duplicação da alíquota máxima do imposto ampliará a margem do Estado e do Distrito Federal para elevá-la e contribuirá para atender no atual quadro de dificuldade financeira porque se passam os governos subnacionais. Bom, gente, eu quero que vocês se atentem ali à justificativa. Em resumo, ele fala que a dobrar esse valor do ITCMD vai ajudar os estados e o Distrito Federal que estão ali com dificuldade financeira, porque o aumento dessa alíquota vai aumentar a arrecadação financeira desse estado. Eu quero que vocês observem os dois parágrafos aí da segunda página da resolução, do texto original da resolução, que ali ele vai apresentar a justificativa dele dizendo que essa medida, a aplicação dessa alíquota, ela tem um fundamento no princípio da capacidade contributiva e favorece a justiça tributária. Por que isso é um absurdo? Ao aumento da alíquota do ITCMD de 16 para 16%, né, dobrar o valor da alíquota atual, ele faz com que as pessoas mais favorecidas, mais bem favorecidas da sociedade, contribuam mais para os estados para gerar mais recursos para o estado. E que o valor do ITCMD aqui no Brasil, esse imposto, que ele existe em vários países do mundo, ele é um dos mais baratos. E aí ele fala que o valor do ITCMD em outros países é muito superior ao
o valor do TCMD aqui no Brasil. Em países desenvolvidos, os valores são maiores. Ele cita exemplos ali como a França, que tem um valor do imposto semelhante em 60%, a Alemanha em 50%, a Suíça em 50%, o Luxemburgo 48%, na América do Norte, nos Estados Unidos, 40%, e o Japão, que ele usa como exemplo, 55%, e o Chile, nosso vizinho, aqui, 25%. É claro, gente, que em muitos países mais desenvolvidos, os valores da alíquota da cobrança do imposto sobre herança ou o imposto de transmissão, causa-morte e doação, ele é maior, porque geralmente, nesses países mais desenvolvidos, as pessoas que ele considera ali no texto dele de justificativa como os mais aquinhoados, né, que tem um quinhão muito grande de parcela de patrimônio, eles geralmente, esses indivíduos empresários, às vezes próprios servidores públicos de alto escalão, eles não fazem inventário. Os filhos dele não fazem inventários. Eles já estão preparados tributariamente para não pagar nenhum tipo de imposto. Então, o que eu quero que vocês entendam é que essa alteração do imposto aqui no Brasil de 8% para 16% vai ter um impacto muito maior do que vocês imaginam. Lembrando que ele utilizou aqui na justificativa dele exemplos de países desenvolvidos, aonde a população, como diz o próprio senador, são mais aquinhoados, eles têm um conhecimento maior de planejamento patrimonial e, por isso, ninguém, muito raro, alguém nesses países que ele citou, pagar algum tipo de imposto de transmissão, seja por herança, seja por doação. Eles fazem um planejamento tributário antes, um planejamento patrimonial antes, e é por isso que ninguém chega a recolher nenhum tipo de alíquota desses. Só em países subdesenvolvidos, como o Brasil, e talvez no Chile, que ele usou como exemplo, é que boa parte da população continua pagando impostos altos, utilizando o sistema público para fazer esse tipo de transmissão. Então, o que eu venho aqui com esse vídeo e o que eu quero mostrar para vocês? Que você, agora, com o conhecimento que eu estou te dando, que o conhecimento que eu estou te fornecendo através desse e-book, e o que eu venho trazendo aqui no YouTube e no Instagram, é que você não precisa nem pagar os 8%, nem os 16% que pode acontecer a qualquer momento, porque você pode planejar essa transmissão desses bens para os seus herdeiros, você pode planejar a transmissão dos bens numa eventual doação, você pode planejar tributariamente aquilo que você quer dispor do seu patrimônio. E para você fazer isso, você tem que fazer um planejamento patrimonial, certo? E aqui tem uma ferramenta excelente para você começar a entender como fazer esse planejamento e não precisar pagar altos impostos. Feito? Bom, em resumo, era o que eu tinha para trazer para vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês com essa informação. Me segue aqui no YouTube para mais informações. Me segue lá no Instagram, lá eu solto alguns vídeos mais pontuais. E até a próxima.